sobre a afinidade. Depois que nós fizermos a nossa prece, nós entraremos no tema e, acompanhando o tema afinidade, aproveitaremos para falar também da sintonia e da empatia. A comunhão que integra esses espíritos no mundo espirituais e que os levam a formar verdadeiros grupos espirituais, verdadeiras famílias espirituais. Fazendo uma analogia, nós temos também as famílias terrenas, os grupos de trabalhos terrenos, os grupos sociais, que também se unem por afinidade. Muitas vezes, até que muitas vezes, possa ser questionada essas afinidades. Eu costumo dizer que o que se atrai são os iguais, não os diferentes, como as pessoas por aí costumam falar. Exemplificando, o policial, geralmente, ele tem amigos policiais. Os médicos, geralmente, terão amigos médicos. Os jogadores de futebol terão amigos jogadores de futebol, ou do meio futebolístico. Os marginais terão amigos bandidos, amigos que apreciem a marginalidade. E qual a importância da afinidade para os relacionamentos? A afinidade é o que nos faz sentir conectados, compreendidos e apoiados pelas outras pessoas. Quem ama, apoia. Quem ama, cuida. Existe uma lei, que é uma lei da atração ou da desatração, que é aquela que nos coloca em contato com as outras pessoas e que, geralmente, os ranços ou as amizades que temos nessa vida vêm de vidas anteriores ou do mundo espiritual. Exemplificando, na família, temos 2, 3, 4 irmãos. Um ou outro se dão bem, um ou outro não se dão tão bem. E muitas vezes, esse não se dar bem já começa na infância, já começa com eles ainda pequenos. E isso, às vezes, se prolonga por vários anos, ou pelo resto da vida, e sem que eles se deem conta de onde vem essa animosidade. Logicamente que, chegando na idade madura, eles podem refazer isso, né, com o conhecimento, por exemplo, do Evangelho, com o conhecimento do Cristo, e criarem novos laços, criarem novas afinidades. Sim? No trabalho, às vezes, temos um amigo, um colega de trabalho, que nos relacionamos perfeitamente bem, mas tem também um ou outro que a gente não consegue se conectar, não consegue ter empatia, não consegue ter uma sintonia. Possível? No grupo social, entre os amigos, temos 10, 5, 6 amigos, se relacionamos bem com metade deles, ou com 90%, mas às vezes existe um que nós estamos sempre em embates. Provavelmente, e quase certamente, isso se dá por problemas do pretérito, de outras vidas que passamos, de ranços que não foram abandonados e que viemos com a missão de refazê-los, de refazer essas condições. Uma coisa que nós podemos perceber como a afinidade funciona. Nós temos uma pessoa que há muitos anos não a vemos, e por um acaso encontramos com ela, ou na rua, ou num determinado local, e quando nos encontramos com ela, começamos a conversar como se nunca tivéssemos deixado de ser amigos. Às vezes se passam 10, 20, 30 anos, e retomamos a amizade naturalmente. Trocamos experiências, contamos da nossa vida, como estamos, ficamos sabendo delas também
como elas estão, né? Isso mostra que há uma afinidade entre essas duas pessoas, quando essa amizade não é esquecida. Por outro lado, se passarmos na rua, vermos, reconhecermos alguém que não temos tanta afinidade, que não temos tanta sintonia, podemos até, disfarçadamente, pegar um outro caminho e até nos escondermos, para não falar com aquela pessoa, para não termos, pelo menos, no pensamento nosso inicial, o desgosto de conversarmos, de revermos uma pessoa que não é tão querida para nós. Mas nisso tudo tem um detalhe. Dificilmente uma pessoa, depois de 10, 20, 30 anos, permanecerá sendo a mesma pessoa. Provavelmente aquela pessoa já mudou muito. Se a pessoa não mudou, se a pessoa parou no tempo, algo de muito errado está acontecendo. Algo está faltando para essa pessoa, no mínimo, um bom senso. Logicamente, nós vamos encontrar pessoas que ficam paradas no tempo, pessoas que não evoluem, nem espiritualmente, nem moralmente. São casos raros, mas tem até pessoas que pioram. Pode acontecer, tá? Uma outra coisa que nós temos que cuidar é da nossa afinidade e frequência mental com os espíritos. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, onde que Kardec faz aos espíritos se os espíritos influenciam os nossos pensamentos. A resposta de Kardec: mais do que vocês imaginam. E como é possível isso? É possível pela nossa frequência mental. Se temos bons pensamentos, pensamentos corretos, pensamentos de grandeza, pensamentos de caridade, pensamentos de amor ao próximo, pensamentos saudáveis, vamos atrair a boa espiritualidade, vamos atrair os bons espíritos. Ao contrário, se temos maus pensamentos, pensamentos de inveja, pensamentos de soberba, pensamentos egoístas, pensamentos de revanche, pensamentos de vingança, vamos atrair os maus espíritos, que disso se comprazem e trabalham a nossa frequência mental, a nossa casa mental. Então, é por isso que se diz: vigiai e orai. Pensamento é força, é energia. Pensamento se torna sentimento em atitudes. Assim como nós, os grupos, os espíritos, no mundo espiritual foram grupos, pelas afinidades, como eu falei no começo. E esses grupos formados pela mais espiritualidade podem desenvolver, tá? Se não vigiarmos o que pensamos, se não fazermos uso da prece, se não procurarmos o caminho do Cristo. Empatia e afinidade, sintonia. Tem uma história de Chico Xavier, que Chico Xavier, como todos sabemos, era uma pessoa muito humilde, muito bondosa, muito caridosa. Realmente é um espírito de luz encarnado aqui na Terra, e veio com essa missão linda de divulgar o espiritismo, de divulgar o cristianismo, de divulgar os bons valores espirituais, de ser a projeção do caminho do Cristo, ser uma continuidade dos ensinamentos de Jesus. E uma senhora, não sei se foi uma senhora, na realidade fala assim, uma pessoa, seja homem ou seja mulher, chegou para Chico e começou a elogiar o Chico. Chico, porque você é isso, que você é aquilo, você é muito bom, você é muito inteligente, você é muito capaz, e eu não sou nada, Chico. Tá? Eu vivo aqui com as minhas dores, eu sofro. Então, vai que elogio o Chico, né? Aí o Chico, quando ela parou de falar, virou-se para ela e disse: irmã, não faça assim, eu sou um verme. Terminada a conversa, Emmanuel, o protetor espiritual de Chico, mentor de Chico,
aparece para Chico e diz: Chico, o que foi que você disse para aquela pessoa? Ela começou a me elogiar. Eu disse que ela não fizesse isso porque eu sou apenas um verme. Chico, não fale assim de um verme. Você não sabe a beleza que o verme tem, a grandeza que o verme tem, o que o verme faz pela natureza, o que o verme faz pelo ser humano, pela humanidade, pelas plantações, pelas flores, pela agricultura. Então, Chico se sentiu mais rebaixado, sofreu um impacto. Emmanuel provavelmente disse isso a ele para dar-lhe uma lição, ou até para que essa lição descrita por Chico chegasse até a nós. Porque imaginemos, se uma pessoa como Chico, um ser como Chico, se julga um verme, o que seremos nós? E quantos nós nos se julgam muitos bons perante outros, perante a vida? Mas Chico acabou levando aquilo ali numa boa, e muitas vezes, quando se apresentava, como se referia assim, vamos supor, prazer, subverme Chico. Então, você vê, a figura desse homem, a humildade que esse homem tinha, de entender e absorver a lição. E muitas vezes, para nós termos afinidade, para nós termos essa empatia, essa sintonia com as outras pessoas, nós temos que ser humildes. Temos que deixar de lado as nossas soberbas, as nossas manias de grandeza, enxergarmos que realmente somos pouca coisa, apesar que o Cristo nos alertou que todos nós somos deuses. Mas para sermos deuses completos, há muito caminho a percorrer. Temos um determinado amigo durante 10, 20, 30 anos. De repente, aquela pessoa se afasta de nós, ou de vez, ou aos poucos. Nós ficamos encabulados com aquilo. Mas o nosso papel é deixarmos que essa pessoa se vá. Afinal, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E se amizades vão embora, se afinidades vão embora, outra certamente vem. Então, em respeito às pessoas, não devemos nos chatear com aqueles amigos que nos abandonaram. E esperar que os nossos amigos também não nos guardem mágoa se resolvemos nos afastarmos deles. E como vamos fazer para a gente melhorar a nossa afinidade com os amigos? A palavra. A palavra é fundamental para você criar boas afinidades. Como ela também, mal usada, vai criar más afinidades, vai criar maus relacionamentos. Você está na sua casa, no seu trabalho, você discute com um parente, com um irmão, com seu amigo. Aí você pensa assim: caramba, anos que eu discuto com meu irmão, que por qualquer coisa a gente entra em embates. Eu vou mudar isso, vou pedir perdão. Mesmo que você ache que você não está errado. Só que tem um detalhe: todos nós sempre achamos, ou pelo menos temos essa tendência, a acharmos que o outro é que está errado. Nós nunca, ou dificilmente, enxergamos os nossos erros, as nossas dificuldades de relacionamento, os nossos defeitos. Mas você resolve, até como exercício de humildade, você lê o Evangelho, você escutou uma palestra e resolve
perdão, para criar uma nova sintonia com o seu irmão, ou com o seu colega de trabalho, ou com o seu amigo, né, de um grupo social. Mas chega para ele: fulano, meu irmão, me perdoe. Eu cometi esse erro com você, prometo que não vou mais cometer, mas a gente vem nesse embate há muitos e muitos anos, há muito tempo, vamos refazer isso. Logicamente, você está falando com sinceridade, você quer realmente acabar com aquela situação ruim. O seu irmão, o seu amigo vai reconhecer em você a verdade, a sinceridade das suas palavras, e deve perdoar. Então, vocês vão ter uma nova oportunidade de refazer as afinidades, de voltarem a ser amigos, começarem uma nova história. É levar os pensamentos, sentimentos e atitudes. Se nós começarmos a pensar no bem, não nos permitirmos ter maus pensamentos em relação a ninguém, fazemos uso da oração, do que nós aprendemos de bom, esses bons pensamentos vão modificar os nossos sentimentos. Porque tudo começa pelo pensamento. A nossa expressão na vida, você primeiro pensa e depois você age. Geralmente é assim. Apesar que tem pessoas que, de repente, dizem que agiram sem pensar. Esses novos sentimentos seus vão mudar suas atitudes. Você vai ter outra atitude com o seu próximo, com o seu amigo, com sua mãe, com seu pai. Ou seja, faça um exercício. Se tem uma pessoa que declaradamente você sabe que não gosta de você, que fala mal de você, faça a sua oração para ele, peça por ele, peça para que ele abandone os ranços que tem contra você. Você vai ver, vocês vão ver como funciona. A sua oração vai bater lá nele e, mesmo que ele não saiba, a mente dele vai ser trabalhada. Os sentimentos dele em relação a você serão modificados. Praticar o bem. Praticar o bem é fundamental para nós melhorarmos as nossas afinidades. Quando você pratica o bem, tem até uma frase famosa que diz isso: o universo conspira para você. Da mesma forma que quando você pratica o mal, mais cedo ou mais tarde, o mal volta para você. Não tem para onde correr. Você buscar pelo autoconhecimento é fundamental. Conheça a ti mesmo, conheça as suas qualidades, mas conheça. Maria Benedita presente, Bárbara, Maria de Fátima Martins. Então conheça as suas qualidades, mas conheça principalmente os seus defeitos. Não fique vendo o cisto que está no olho do seu próximo. Veja sempre o seu e somente o seu. Pratique a indulgência. Não tome conta do que não lhe diz respeito. Veja se você de repente não está sendo egoísta durante sua vida, não está sendo soberbo, não está sendo maledicente, se você não está sendo uma pessoa irada, se você consegue se conectar com as pessoas de verdade, se autoconheça, se interiorize, pense nas suas
suas virtudes, eleve as suas virtudes e elimine as suas más qualidades, os seus defeitos. É um processo que vai demandar resignação, tempo, né? Fortaleza de caráter, você mudar, você abandonar os seus defeitos. Sempre priorize o seu conhecimento e o seu aprimoramento, a sua melhoria contínua. Dê valor aos bons ensinamentos. Leia o Evangelho. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Leia o Livro dos Espíritos, porque tudo isso lhe trará conhecimento. A afinidade espiritual e nossa missão de vida. Muitas vezes, nós estamos aqui na Terra com determinadas pessoas, uma determinada família, um determinado grupo de trabalho, um determinado grupo social. Porque foi uma missão que até nós mesmos escolhemos. Nós podemos escolher vir numa próxima reencarnação os nossos desafetos. Às vezes, retornamos com filhos de desafetos, pais de desafetos, irmãos de desafetos, para aprendermos a conviver, para resgatarmos as nossas diferenças. Amado, quem magoa é que é o devedor, nunca o magoado. O magoado é credor, mas ele não tem créditos sobre o outro que magoou. Ele tem créditos que podem ser dados pelo Criador por suas próprias faltas, pelas faltas cometidas por ele. Nós não temos crédito por fazermos o bem, por sermos boas pessoas, por não sermos revanchistas, por não sermos vingativos. Isso é a nossa obrigação. Nós podemos ter crédito quando praticamos a verdadeira caridade, quando realmente amamos o nosso próximo, quando somos capazes de dar a vida por algo que realmente tenha seu valor moral e espiritual. Você, se é uma pessoa que consegue construir essas boas afinidades, é fundamental para o seu progresso moral e espiritual. Esse progresso, essas boas afinidades, vão lhe levar a em direção a essa luz, em direção à paz do Cristo, em direção ao Cristo Senhor, que, em resumo, é a evolução moral e espiritual. O tema que foi me passado é um tema pequeno, mas eu gostaria de saber se alguém aqui gostaria de falar alguma coisa, gostaria de fazer alguma consideração, se gostaria de acrescentar alguma coisa.